Falando em crise, crise no Corinthians, crise no São Paulo, se bem que no São Paulo havia ainda uma expectativa de um novo ânimo, né, após a saída de Diego Aguirre. Só que não aconteceu como o torcedor imaginava. O duelo contra o Grêmio, o tricolor teve pouca inspiração e acabou só empatando em casa, graças a um gol contra a gremista. Veja os detalhes da estreia de André Jardini na matéria de Osmar Garrafa. A partida contra o Grêmio marcava uma nova fase no São Paulo, a fase André Jardini. Ao assumir a vaga deixada por Diego Aguirre, uma das primeiras decisões do novo treinador foi a de escalar contra o Grêmio quem estava reclamando da reserva, o meia, Nenê. E eu entendo que o Nenê hoje é uma referência dentro do grupo, é um jogador extremamente querido por todos, é um jogador extremamente comprometido com o clube, se dedica ao máximo em todos os treinamentos. É um jogador que foi durante quase todo o campeonato uma referência técnica da equipe, um dos melhores jogadores, inclusive na minha visão, do campeonato. Confirmado como titular, Nenê veio a campo com o apoio da garotada. Mas com bola rolando, nem ele e nem o São Paulo fizeram um bom primeiro tempo. Outra novidade na escalação tricolor foi a presença do garoto Elinho. E ele começou o jogo ligado. Mas não se anime, porque o primeiro tempo foi marcado por jogadas sem muito perigo. Arboleda, nesse lance, tentou. Nenê também. E o Grêmio, com muitos desfalques, pouco incomodou. Afinal, a equipe de Renato Gaúcho veio sem 4 titulares e bastante improvisada. Olha, eu respeito sempre todos os treinadores e alguns sempre falam, porque eu não tinha fulano, beltrano, ciclano, eu não me queixo. Na segunda etapa, o jogo foi mais movimentado. O Grêmio de início foi para o ataque. E nesse lance, só não marcou porque Arboleda salvou. O gol gaúcho era questão de tempo. E nesse cruzamento de Madison, Everton Cebolinha abriu o placar. Grêmio 1-0. Em desvantagem, o São Paulo foi ao ataque. Nenê tentou, mas a noite não era dele. Tanto isso é verdade que aos 27 minutos ele foi substituído por Shailon, garoto da base tricolor. Aliás, Jardini apostou nos meninos para buscar o empate. Além de Shailon, Antony também veio para o jogo. Eu estando aqui, os jogadores vindos da base sentem uma energia, uma confiança, até porque ganharam muito jogando do jeito, acreditam nas minhas ideias, acreditam na minha maneira de conduzir. E foi com os meninos em campo que aos 29 o tricolor empatou. Cruzamento para a área, Michel tentou cortar e acabou marcando contra. Final, São Paulo 1, Grêmio também 1. Nosso objetivo, lógico, era ganhar. Não deu. Mas o empate está de bom tamanho porque o Grêmio continua no G4 e a gente sabe que o nosso grande adversário nessa vaga para o G4 é o São Paulo. Então, acho que é muito importante a gente conseguir se manter no G4, o São Paulo não. Faltam 4 rodadas para o Grêmio, 4 rodadas para o São Paulo, tudo pode acontecer. A gente vai continuar correndo atrás do nosso objetivo, que é classificarmos o clube na Libertadores direto do ano que vem. Eu imaginava um jogo um pouco mais dividido, imaginava que o Grêmio conseguisse nos dominar por mais tempo e a gente se preparava para sofrer a qualidade que o Grêmio tem na proposição do jogo. E confesso que me surpreendi positivamente porque a equipe foi poucas vezes dentro do jogo dominada pelo Grêmio, teve sempre muito mais perto de fazer o gol. Talvez se a gente não levasse o primeiro gol, ganharia o jogo, porque eu sentia que o gol era uma questão de tempo, e mesmo saindo perdendo, mostrou tranquilidade, mostrou capacidade de empatar e sair com a certeza de que a gente teve sempre muito mais perto de vencer do que de perder. Sempre acho que vi outro jogo. Você também acha que se o São Paulo não tivesse tomado um gol, venceria a partida, Galo? Foi um jogo sonolento, essa é a verdade, eu estou com você, Celso, realmente a gente esteve lá, olha, foi difícil na hora de sentar para escrever o texto ali e tentar tirar algum lance de perigo, né? E não vou crucificar o Jardini, porque o que a diretoria do São Paulo faz com ele,
investe no técnico, né, aposta no treinador, mas essa história de colocá-lo a 4, 5 jogos da final do Campeonato Brasileiro, para depois definir se ele será efetivado ou não, você não pode avaliar o trabalho do cidadão em 4 jogos. Eu não posso avaliar o trabalho do Jardine ontem contra o Grêmio, não é? Com 2, 3 dias de trabalho. Agora, me agradou algumas situações. Ele tirou aquele esquema com 3 zagueiros, não é? Ele apostou um pouco mais nos garotos da base, porque conhece os garotos da base, e aqui não vai uma crítica ao Aguirre, não é? E vou um pouquinho mais além. Entendo que o Aguirre pagou muito por ter colocado o São Paulo no topo. O São Paulo, de início de campeonato, quando você olha o campeonato do São Paulo, você imagina o São Paulo 6º, 7º, 8º. Mas o Aguirre conseguiu com esse São Paulo, quando tinha todo mundo, o Everton, o João Rojas, os jogadores não se contundindo tanto, ele tinha um time, ele conseguiu dar uma arrancada após Copa e deixou o Brasil, o São Paulo na ponta do campeonato. E aí se criou uma expectativa falsa. O São Paulo, quando voltou para a sua zona real dentro da competição, acabou demitindo o técnico. E não vejo que o Jardine possa fazer algo muito diferente do que fez não, viu, Jardine? Ô Garrafa, isso revela um total amadorismo, né, dos clubes brasileiros que mais demitem treinador do que contratam treinador para ficar a temporada toda, né? Então, acho que a diretoria do São Paulo obviamente errou. O Aguirre deveria ter continuado até o final do campeonato. Ele fez um trabalho razoável com um elenco limitado. Até onde o São Paulo poderia chegar, a realidade de São Paulo é essa, né? Então, o fato é que a diretoria do São Paulo mostrou-se totalmente amadora em relação a essa questão. E, na minha opinião, a gente vai ver daqui a pouquinho, ela se submeteu à pressão de alguns jogadores do elenco. Pois é, pior a decisão ter sido tomada pelo Raí, que foi um ex-jogador e se esperava muito mais.